Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Mais desfalques no elenco do Flamengo. E aí, quem vai pro jogo? Arrasca e Pedro fazendo história no Mengão. Torcida bateu recorde nesse Brasileirão. E Dona Leila Pereira, como sempre, querendo conduzir a narrativa. Mas aqui não. Aqui não, Dona Leila. Quer saber? Só vem. Eu sou Marcos Castro, esse é o canal Vamos Falar de Flamengo. Então, para começar um pouquinho diferente, eu queria começar já pedindo like. Porque no outro vídeo, cara, eu esqueci de pedir o like e ninguém deu. Nem minha mãe, eu acho, que deu like. Pô, mãe, dá uma moral aí, pô, deixa o like pro teu filho, tranquilo, dona Mônica? Então, pessoal, na boa, vamos dar like aí, vamos ajudar o canal, não custa um centavo, dá like, compartilha e se inscrevam. Se puder, até faça um comentário, que isso ajuda muito a engajar, levar essa resenha para muito mais pessoas, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar. Porque o flamenguista, cara, ele não tem um dia de sossego. Quando o departamento médico estava esvaziando, o céu agora já está cheio. Vamos fazer a lista para esse jogo de quarta-feira, no caso de amanhã? Vamos lá, a gente já tinha o Saul, né, que fez uma cirurgia e nem chegou a estrear esse ano. A gente tinha o Alexandro, que teve uma contusão muscular e vai ficar 2 semanas fora, deve voltar provavelmente contra o Fluminense. Pulgar, além de ter ficado suspenso no domingo, ele teve uma contusão no ombro também, vai ficar de 2 a 3 semanas parado. A gente já tinha o Cebolinha, esse sem prazo, teve uma fratura na costela e a gente não sabe nem quando volta. E ontem o Jorginho fez uma ressonância que constatou uma contusão na panturrilha esquerda. Cara, para mim esse é o que vai mais fazer falta. Por favor, me digam vocês, qual desses desfalques vai fazer mais falta para o Flamengo? De La Cruz, que não se sente bem na altitude, também ia ser poupado. Só que já mudaram de ideia, ele vai ser relacionado e nem que seja no banco ele vai ficar, porque tá faltando gente. Me diz aí, quem desses que faz mais falta? E também queria saber de vocês, qual a escalação de vocês para esse jogo lá na altitude? Queria saber o que vocês querem que joguem. Vai usar força, vai usar técnica, vai ser os que correm mais. O meu time, eu vou dizer para vocês só amanhã, tranquilo? Mas quero saber de vocês. Quem vocês colocariam em campo? Bem, vamos falar de jogadores que estão fazendo história. Sim, Arrascaeta e Pedro. Isso. Arrascaeta fez seu jogo com a camisa do Mengão de número 369 e assim se tornou o estrangeiro, o gringo que mais vestiu nossa camisa na história, parceiro. Tá imortalizado. Só vai. E o Pedro? O Pedro fez o seu gol de número 161 e se tornou, no século de 2000 para cá, juntamente com o Gabigol, também com 161 gols, o artilheiro do Flamengo no século. E em toda a história do Flamengo, ambos, Pedro e Gabigol, estão em 6º lugar, com os mesmos 161 gols. Então, já estão na história, tanto o Pedro quanto o Arrascaeta. Parabéns para os dois. Quem também está na história, mas desse Brasileirão, como entra em todos os outros, é a nossa torcida. Nossa torcida, cara, fez muito, muito bonito e já quebrou o recorde de público e renda do Brasileirão. Com 65 mil pagantes, 68 mil presentes e uma renda de quase 6 milhões de reais, deu 5 milhões e 900 mil, o Flamengo quebrou o recorde de público no Brasileirão. Eu sei que isso é normal, todo ano a gente quebra esse recorde. E vai ser quebrado ainda durante esse ano, tá? Conforme os jogos forem passando, a gente sempre tem 3, 4, 5 recordes seguidos dentro do mesmo campeonato. Mas agora, na 10ª rodada, isso já aconteceu. Tranquilo? E vamos falar sobre Leila Pereira? Então vamos falar, porque ela falou de Flamengo, a gente tem que falar dela. Jogo do Palmeiras, né, como sempre, como quase todos, tem aquela polêmica sempre de arbitragem que tendenciosamente sempre cai a favor do Palmeiras. E ela tá ficando já sem argumento. Que todo jogo é isso, todo jogo é isso. Aí o pessoal começa a perguntar, o jornalista é zona mista, ela vai numa reunião, a pessoa pergunta, entrevista, e quando ela se sente acuada, quando ela não tem mais argumentos para defender o Palmeiras, que realmente está ficando feio demais, eu não gosto nem de entrar nessa teoria da conspiração, mas, cara, não é possível. Tudo que é duvidoso vai a favor do Palmeiras. O que ela faz? Ela puxa a carta Flamengo e joga em cima da mesa. Então, ela tá aqui, ela não sabe mais o que dizer. Aí ela puxa o assunto da final da Libertadores, daí ela puxa um gancho para o Flamengo e fala, tem muito time no Brasil que acha que é o Real Madrid, mas é o Real Madrid da Shopee. Porra, todo mundo sabe que isso é uma referência ao BAP, que sempre fala que o Flamengo, que ele quer que o Flamengo seja o Real Madrid das Américas. Então ela fala isso porque o assunto arbitragem, o assunto jogo do Palmeiras acabou ali. A partir daí, você só fala em a Leila alfinetou o Flamengo. A Leila chamou o Flamengo de Real Madrid da Shopee. A Leila provoca BAP. Cara, isso foi em todas as redes, foi em todos os canais do Flamengo. E sobre o Palmeiras, sobre o jogo contra o Bahia, sobre erro de arbitragem, ninguém mais falou.
Sabe o que é isso? Isso é você pautar, você conduzir a pauta. A internet vai falar sobre o que você quer que fale. E ela já sabe. Apertou ela, acuou ela vai falar sobre isso. Entenderam? Então não deixa, cara. Ela puxou esse assunto, continua perguntando sobre o jogo contra o Bahia, sobre erros de arbitragem, sobre favorecimento. Não deixa ela conduzir a narrativa, não deixa ela dizer sobre o que a gente vai falar. Dona Leila, aqui não, aqui vai falar sobre essa arbitragem que sempre dá vantagem para o Palmeiras. Você, o que você acha aí? Você, meu amigo, você, minha amiga, o que vocês acham? Escreve aí também, tranquilo? Eu queria falar, antes de falar um pouquinho sobre o jogo, queria falar sobre o Lucas Paquetá. A gente não está percebendo, mas o Paquetá fez domingo o seu 5º gol pelo Flamengo. Sim. Sabe quem tem mais gol que ele hoje nesse elenco? Somente o Pedro. Para vocês terem uma ideia, o Carrascal foi contratado em julho, chegou em junho, julho, por aí. O Carrascal tem 4 gols pelo Flamengo. O Paquetá já tem 5. Então, cara, eu acho que está começando a dar certo sim. Está começando a dar certo. As coisas, elas não são de um dia para o outro, mas está começando a dar certo sim. Se Deus quiser, vai dar certo, porque eu torço muito por ele. Tá? Ele já fez gol contra o Corinthians, já fez gol contra o Botafogo e fez agora o gol do último jogo, contra o Santos. Então, ele fez gol contra time grande, sim, fez gols importantes. O do Corinthians, por exemplo, foi o gol de empate. O do Botafogo foi o gol da vitória. Tá? Então, vamos começar a olhar com mais carinho, que as coisas estão começando a se encaixar. Agora, sobre o jogo, né, de amanhã, cara, é a estreia do Léo Jardim na Libertadores, é a estreia dele na altitude. Nem sei se ele tem a real noção do que faz essa altitude no corpo de um jogador, para ele poder armar o seu esquema tático. Para quem não tem ideia, vamos falar sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira sempre teve um temor, que era jogar em La Paz. Não porque vai jogar em La Paz, porque vai jogar em La Paz, é desumano, é isso, é aquilo. La Paz fica a 3.500 metros de altitude. Cusco fica a 3.400 metros de altitude, é só 100 metros de diferença, cara. É uma parada absurdamente ruim. Tá? Os jogadores vão sentir muito. Qualquer ponto que a gente conseguir trazer de lá, cara, já tá valendo. Não é um jogo para poder se criticar, é um jogo para torcer. É um jogo para dar força, é um jogo para dar vibração positiva, cara. Entendeu? Não é um jogo para poder avaliar ninguém. Amanhã a gente vai falar mais e mais sobre esse jogo, tá? Mas vai ser um jogo muito complicado, tá? Não é fácil jogar lá em cima. Não desmereçam essa altitude que vai ser o jogo. Não é La Paz, mas é a 100 metros de La Paz. Tranquilo? Então é isso, tá? Era isso que eu tinha para poder falar com vocês. Deixe o seu comentário. Amanhã tem mais resenha. A gente está sempre se encontrando todos os dias pela manhã, tá? Se inscreva, indique para os amigos. Então é isso. É raça, amor, paixão. Tamo junto, Mengão.